Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da vida mental. Hoje nós vamos falar sobre esquizofrenia, diagnóstico e tratamento. Antes de começar, quero ressaltar que na edição da Veja, de 11 de fevereiro de 2015, ela dedica algumas páginas para falar sobre este transtorno tão importante. E ela traz alguns dados bastante atuais da Organização Mundial da Saúde. Segundo essa edição da revista, existem 29 milhões de pessoas com esquizofrenia no mundo, sendo que destas, 2 milhões estão no Brasil. Menos da metade apenas se tratam, o que significa que tem 5 milhões de pessoas que sofrem, e aí incluindo os familiares, os entes queridos, os cônjuges, os amigos, dessas pessoas que passam por esse tipo de transtorno. Quero também aqui ressaltar que a revista deixa muito claro que o que piora esse quadro, essa doença psiquiátrica, é a falta de informação e a não procura por um tratamento. Então, para evitar esse tipo de situação, quero com essa aula hoje esclarecer algumas das sintomatologias, informar as pessoas da saúde mental e também quem possa interessar, para que todas as pessoas possam ter acesso às informações e buscar o tratamento quando necessário. Então, partindo para a aula mesmo, a gente precisa entender, a partir do diagnóstico, do Manual Diagnóstico Estatístico DSM-5 de 2014, que a esquizofrenia está entre os transtornos psicóticos. Dentre todos eles, existe lá o transtorno delirante, o transtorno psicótico breve, o transtorno esquizofreniforme, o transtorno esquizoafetivo e o transtorno psicótico induzido por substâncias. E a esquizofrenia está entre esses também. A Classificação Internacional das Doenças, também da Organização Mundial da Saúde, a versão mais atual aí de 1993, coloca a esquizofrenia na categoria da classificação F20. E ela diz que é um transtorno crônico, deteriorante e que tem uma sintomatologia muito complexa. Nós vamos ver nos próximos slides por que essa complexidade. Esse transtorno, infelizmente, atinge grande parte das nossas funções psíquicas. Funções psíquicas são todas as funções que existem no nosso cérebro que faz com que nós tenhamos pensamento, essa capacidade de prestar atenção, de ter a linguagem, de conseguir linkar ideias. É tudo a partir das nossas funções psíquicas que nós conseguimos isso. Dentre as funções psíquicas que têm alterações, a primeira que nós vamos falar aqui vai ser o pensamento. O pensamento na esquizofrenia geralmente é um pensamento desorganizado, onde o paciente não consegue ter um fluxo de ideias, ele não consegue linkar um pensamento no outro e geralmente vai tendo um caráter de não entendimento para a pessoa que está convivendo com este paciente. É muito difícil você acompanhar o ritmo de pensamento do paciente com esquizofrenia. Outra alteração é na consciência. O paciente vai perdendo um pouquinho a consciência do eu, dele mesmo. Ele já não consegue reconhecer suas atitudes, não consegue reconhecer as coisas que gosta. Então, nós entendemos que essa é uma consciência flutuante. Ora ele tem, ora ele não tem. E principalmente sobre o eu, sobre o si mesmo. É isso que ele vai perdendo. A terceira função ali é a atenção. Justamente por ter um pensamento desorganizado, a atenção também tem ali algumas alterações. É um paciente que não vai conseguir ter foco, não vai conseguir, muitas vezes, manter-se numa atividade por muito tempo. E isso é um ponto interessante que nós, enquanto terapeutas, precisamos entender, porque não podemos dar atividades para os nossos pacientes onde vai demandar muita atenção, ou então que são atividades mais longas. Nós temos que adequar as nossas atividades, os nossos objetivos às limitações do paciente. Outra função com alteração é a orientação. Nós percebemos que o paciente começa a ter pouca noção de tempo, de espaço, perde-se até noção sobre que dia é hoje, em que anos nós estamos, Então, isso é algo que é bastante observável nesses pacientes. A linguagem fica extremamente empobrecida. É um paciente que não consegue falar sobre os seus sentimentos, muitas vezes não consegue dizer o que o está angustiando, o que está deixando ansioso. E neste ponto, nós terapeutas também precisaremos ajudá-lo, no sentido de ajudá-lo a nomear
algumas dessas emoções, sentimentos ou mesmo queixas que ele possa ter e que naquele momento ele não está conseguindo. Isso também passa a ser uma função nossa. A afetividade desse paciente geralmente é uma afetividade distanciada. Ele não consegue expressar alguns sentimentos. Geralmente é aquele paciente que não tem muita modulação nas suas reações emocionais. Então, recebe uma notícia ruim e permanece com o mesmo semblante. Recebe uma notícia boa e também não tem uma reação emocional diante disso tudo, né? Então, ela vai sendo uma pessoa que vai perdendo essa capacidade de modular. Em relação às pessoas do convívio, né, os entes queridos e que pessoas que antes ele poderia demonstrar um afeto, uma consideração e etc., esses pacientes vão também ficando muito distanciados. Parece que a presença da outra pessoa, das outras pessoas, não é mais importante para ele. Dentro da vontade, a gente percebe que esse paciente ele vai ter uma alteração, principalmente por perder o interesse em atividades que antes ele tinha interesse. Então, veja que aqui nós não estamos falando de novos repertórios de ação. Nós estamos considerando que o paciente já tinha como repertório e que, infelizmente, ele vai perdendo ao longo do tempo. Então, a vontade, por exemplo, antes de jogar futebol, que era uma coisa que gostava muito, vai perdendo. A vontade de ler, que antes era uma coisa que gostava, também vai perdendo. Essa vontade em si, o paciente não vai conseguindo mais ter as mesmas funções de antes. Por isso que nós entendemos a esquizofrenia como um transtorno que vai incapacitando a pessoa. Na sensopercepção, nós temos as alterações aí bastante importantes para esse quadro, que são as alucinações. Essas alucinações elas podem ser tanto auditivas, então a pessoa ouve coisas que não existem, visuais, vê coisas que não existem, táteis, quando pode sentir alguma coisa que não está acontecendo, ou até mesmo olfativas, quando a pessoa consegue sentir ali algum cheiro que na verdade as outras pessoas não estão percebendo. A alteração de sensopercepção é uma das mais comumente observadas nos pacientes que têm esquizofrenia. E o juízo da realidade, que é uma alteração aí do pensamento, onde principalmente há a criação dos delírios. Os delírios são interpretações errôneas da realidade, no qual o paciente acredita fielmente naquilo, tem bastante convicção e são produções da mente que são inquestionáveis. O paciente ele não aceita questionamento, para ele é aquela verdade que se estabelece naquele momento. Podemos entender que existem dois tipos de sintomatologia na esquizofrenia: a sintomatologia positiva e a sintomatologia negativa. Entendemos negativa como tudo que existe a menos na produção psíquica do nosso paciente. Como vemos no slide, são elas: o embotamento afetivo, que tem a ver com esse distanciamento emocional que eu comentei há pouco, isolamento social, empobrecimento da vivência, diminuição da vontade, negligência muitas vezes no autocuidado, na roupa que vai usar, não tem mais cuidado se a roupa está limpa, se está suja, não é uma preocupação do paciente, lentificação também, tanto no fazer as coisas quanto no pensamento, Percebe-se que é um paciente que tem ali uma certa dificuldade em engatar as suas ideias. Na sintomatologia positiva, nós temos tudo que é a mais, ou seja, as produções, E temos ali no slide que são as alucinações, os delírios, os comportamentos bizarros e a agitação psicomotora. Os comportamentos bizarros, eles são advindos justamente dessa questão aí que nós estamos comentando. Se é um paciente que está tendo algum tipo de alucinação, que está tendo algum tipo de percepção da realidade diferenciada, ele com certeza vai agir a partir dessa percepção que ele mesmo terá. Por conta disso, o comportamento dele pode causar uma certa estranheza, porque ele obviamente vai estar numa realidade que não é pertencente à maioria. Dentro da etiologia da esquizofrenia, nós temos alguns pontos que são importantes, Porém, nenhum deles explica sozinho, infelizmente, o aparecimento de um transtorno como este.
Nós entendemos que a esquizofrenia, bem como todos os outros transtornos psiquiátricos, eles são multicausais. Entre as causas, nós temos lá que são os fatores genéticos, né, ou seja, que vem ali da família, entende-se que se um paciente que tem um caso de esquizofrenia na família, existe grandes possibilidades de que ele possa vir a desenvolver, não que isso seja uma regra, existe a possibilidade, mas pode não desenvolver também. Fatores cerebrais, e aí levamos em consideração os componentes neuroquímicos, os neurotransmissores, né, que fazem toda a função cerebral, e os ambientais. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem, né, uma suscetibilidade para desenvolver o transtorno genética e vivencia algum trauma importante, alguma questão no seu desenvolvimento que possa impactar negativamente, existe uma certa ruptura que pode levar a um quadro como o da esquizofrenia. Então, pensamos sempre na esquizofrenia como uma junção de fatores e não como uma causa somente isolada. Geralmente, a esquizofrenia acontece em meados dos 30 anos, mas também pode ter um início precoce na infância ou tardio. Importante prejuízo cognitivo, funcional e profissional. E é por isso que nós, da área da saúde, temos que ter um olhar bastante atento a esses pacientes. Porque imagine uma pessoa de 30 anos acometida com um transtorno como esse e que pode vir a perder todas as suas habilidades e capacidades. O nosso objetivo no tratamento será, principalmente, evitar essa perda tão brusca. Conseguir trabalhar as potencialidades deste paciente para que ele possa, ainda com suas limitações, produzir em alguma medida. Por isso que necessita de um tratamento especializado, como consta aí no slide. Dentro deste tratamento, né, como um todo, nós entendemos a psicofarmacologia como algo extremamente importante, então aí o tratamento médico-psiquiátrico, que provavelmente, né, vai vir ali com uma medicação antipsicótica, um estabilizador de humor, que pode vir a ajudar o nosso paciente nessas produções mentais, né, que ele está vivenciando. Então as medicações são extremamente importantes, porém elas sozinhas não podem agir no todo do tratamento. Pensando nisso, as psicoterapias, seja com psicólogos, com terapeutas ocupacionais, com musicoterapeutas, arteterapeutas, são extremamente importantes e podem resultar em ótimos resultados para este paciente. Considerando todos esses terapeutas, algumas ideias de tratamento estão mostradas a seguir, serão mostradas a seguir. Temos ali a psicoeducação, que nada mais é informar esse paciente sobre a sintomatologia da doença, o que poderá acontecer, para ele aprender a lidar com aqueles sintomas que podem ser irreversíveis. Então, mesmo um paciente que toma a medicação, faz o tratamento direitinho, ele não está livre de ter um surto e de, às vezes, ouvir as vozes ou ter as alucinações visuais. Isso significa que a gente precisa ensinar esse paciente que talvez esses sintomas serão persistentes e o acompanharão por toda a vida. Formação de vínculo é super importante com esses pacientes, no sentido de que ele possa confiar e que ele possa entender que somos pessoas que compreendemos o que está se passando com ele, aí através da empatia, principalmente para que ele se sinta aceito. Uma dificuldade importante nos pacientes com esquizofrenia esse isolamento social, e acontece porque muitas das pessoas que convivem com esses pacientes não entendem o que eles estão passando. E por esse não entendimento, eles preferem se isolar, preferem não se relacionar, porque eles sabem, eles têm alguma percepção de que eles estão vivenciando coisas muito diferentes do que as outras pessoas estão. Busca ativa da família. Não existe tratamento em esquizofrenia sem a participação da família. Na verdade, na maioria dos transtornos mentais. Mas na esquizofrenia, principalmente no sentido de também orientar essa família através de técnicas de psicoeducação, a entenderem do que se trata o transtorno psicótico, quais são as vivências desse paciente, pressupor alguns tipos de atitudes desse paciente, quais as razões daqueles comportamentos. Isso tudo vai ajudar a família a compreender melhor e possivelmente ter um relacionamento também mais aceitável, mais harmonioso com esse paciente. Busca por interesses pessoais. Como
nós falamos nos slides anteriores, nós entendemos esses pacientes como pessoas que vão perdendo o interesse, né, vão deixando de fazer as atividades que antes faziam. Nessa parte do tratamento, né, nós precisamos resgatar desses pacientes os assuntos de interesses, coisas que eles gostavam e que podemos agora, neste momento, com estimulação, voltar, né, fazer com que eles voltem a se interessar por aquilo. Então, não adianta o terapeuta ir com uma ideia de que ele vai propor algo muito novo para esse paciente. Nós sempre teremos mais sucesso se nós conseguirmos partir a partir de uma ideia que já existe, de algo que já é de interesse do paciente. Formas de comunicação. Como é um paciente que existe ali, né, uma dificuldade em se comunicar na linguagem, nosso papel também será o de estar presente na vida desse paciente, o ajudando a se comunicar melhor e talvez buscando outras alternativas de comunicação, seja com a família, seja com amigos ou até mesmo com os profissionais de saúde com os quais ele se trata. Algo extremamente importante também no tratamento é a ressocialização. O segmento natural dessa doença é o isolamento, a perda de vontade, onde a pessoa cada vez mais fica restrita e empobrecida. E o tratamento ele vai ser justamente propor o contrário. Vai propor que esse paciente se relacione, que ele possa observar quais são as possibilidades de atuação que ele tem, reconhecer suas limitações, mas entender que tem entidades em que ele vai poder se adequar e principalmente favorecer as relações, sejam elas em casa ou nos seus ambientes profissionais ou quem sabe afetivos. Bom, era essa a ideia que eu gostaria de passar para vocês com essa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem escrever para a Vida Mental, que nós estaremos à disposição para respondê-las. Nos slides que seguem, existem a referência bibliográfica que pautou essa aula. Muito obrigada!